Flávio Highlander, membro deste canal, meu querido membro deste canal, ele fala aqui, ó, Marcel, na sua caminhada maçônica, o que mais te trouxe conhecimento? Pesquisas que você fez ou a convivência com os irmãos em loja? Flávio, muito boa essa aqui, cara. Eu tô anotando que já tá saindo aqui os cortes. Bem, meu querido Flávio, a minha história maçônica, né, vamos assim dizer, eu divido ela em dois tempos. O primeiro é quando eu então não era um iniciado e o segundo depois que eu iniciei. Quando eu não era iniciado na ordem, como vocês sabem aqui, eu já falei, eu já consumia muito o assunto maçônico, porque é um assunto que eu admirava desde sempre. Mesmo nunca tendo conhecido o maçom, mesmo nunca tendo tido a oportunidade de ter contato com loja, com tudo mais, mas quando eu li pela primeira vez, ainda quando criança, sobre maçonaria, que aí eu fui atrás tal, eu me encantei e comecei a consumir conteúdo. E aí, consumindo conteúdo, ao longo do tempo, conforme eu fui tendo condições, eu fui buscando conteúdos mais, vamos dizer assim, mais sérios, né? Conteúdos de pessoas que são mais conceituadas naquele tema, para que eu não fosse atrás de qualquer informação, fosse atrás de uma informação que fosse minimamente coerente. Então, quando eu entrei na ordem, que aí é a segunda etapa, eu não entrei raso de conhecimento. Como eu disse assim, eu já sabia algumas coisas, eu não sabia como se aplicava, mas eu tinha uma boa teoria. Aí você me pergunta onde eu aprendi mais. Se eu aprendi mais através das minhas pesquisas ou com a convivência. Bem, foi um casamento. Foi um casamento. As minhas pesquisas, os meus livros e tudo mais, que eu lia, ou que eu li ao longo desses anos, me ajudou a ter o conceito teórico do que é a maçonaria. A minha convivência com os maçons me ajudou a separar o trigo do joio, a entender que a falta de conhecimento produz péssimos maçons, que a soberba produz péssimos maçons, que a ganância faz com que a gente desprenda muito tempo para alguns maçons que não deveriam lá estar, mas que, independente e acima de tudo isso, existem maçons maravilhosos. Existem maçons que ao se aproximar de você, carrega, te traz uma luz, uma energia, que aquilo te alimenta. Então, o meu conhecimento teórico antes de entrar para a ordem me ajudou a ter uma facilidade em quando eu entrei, a entender que, apesar de estarmos no mesmo lugar, não estamos em busca das mesmas coisas. E aí esse feeling fez com que eu fosse me direcionando para algumas, vamos dizer assim, vertentes, com que eu fosse me aproximando de alguns e me afastando de outros, mas foi um mix, um conjunto da minha busca antes da ordem para a minha convivência agora em ordem. Você quer um exemplo para fechar esse contexto, meu querido Flávio? Olha só, a gente está falando aqui de paramaçônicas e tudo mais, né? E eu vou trazer aqui para a loja, para os irmãos. Hoje, quando a gente vai, e aí fica até o Busca e Resgate, que está querendo montar um capítulo na sua cidade, né? Hoje, quando a gente vai atrás de um menino, por exemplo, para fazer parte de um capítulo, a gente vai fazer uma sindicância, né? Onde a gente vai falar com o menino, onde a gente vai falar com a família e tudo mais, e tem os questionários, assim como tem para nós entrarmos na ordem. Mas eu falei outro dia para um irmão que se eu fosse ou eu tivesse condições de mudar alguma coisa, eu não levaria nenhuma daquelas perguntas. Eu faria uma só pergunta. Você quer ser um demolê? Quero. Por quê? Aí eu ia entender se aquele menino realmente quer ser um demolê. Sabe por quê? Porque a gente vê muito menino na ordem que ele está lá porque o pai é maçom e quer que ele esteja, porque o avô é maçom e quer que ele esteja, porque o pai não é maçom, mas viu uma oportunidade e quer que o menino esteja, e o menino, na verdade, não queria estar lá. Cara, eu estou há mais de 5 anos trabalhando com esses meninos, eu consigo identificar isso. O menino vai lá com aquela cara de porre, puxa vida, mais um sábado aqui. Agora, se eu encontro um menino e faço essa pergunta,
você quer ser um demolê? Quero. Por quê? E esse menino me derruba toda a história de Jacques Demolay, toda o sentimento de honra de Jacques Demolay, aquele conceito do que foi a Ordem dos Templários, da luta do Jacques Demolay. Aí eu falo, pois amanhã você vai se tornar um demolê. Esse menino quer ser um demolê. Pois isso eu trago também para a loja. Quando a gente vê em loja com 20, 30, 40, seja lá quantos irmãos estiverem na sua loja, você está lá sentado, está lá recebendo energia, quantas vezes você para olhar e você vê irmãos que estão ali por estar? Eles não querem ser maçom. Alguém falou para eles que ser maçom era bom, alguém iludiu eles, ou eles se auto-iludiram de que se tornar maçom iriam ficar ricos, se tornar maçom era a cereja do bolo da vida deles, se tornar maçom era a melhor coisa que poderia acontecer na vida deles. Eles estão lá, mas não estão. Querem tirar a prova? Quantos irmãos vão fazer um cargo e fogem do cargo? Quantos irmãos vão, você fala, viu, hoje você vai ser um guarda externo, cara, o que eu faço? Como que você faz, cara? Você está aqui há quanto tempo? Pô, você já é mestre, você já é companheiro, e você não sabe o que um guarda externo faz? O que um chanceler faz? Você está vindo aqui toda semana, uma vez por semana, todos os meses, há mais de 5 anos, há mais de tantos anos, para quê que você não presta atenção em nada? Você está entendendo, meu querido Flávio? Então, cara, foi um conjunto de aquilo que eu absorvi fora e aquilo que eu estou vivendo. Mas eu quis buscar maçonaria mesmo antes de me tornar maçom. É aí que mora a chave do segredo. Entendeu? Você querer alguma coisa, você busca mesmo não tendo. Eu buscava a maçonaria mesmo nunca sonhando que eu teria a oportunidade um dia de me tornar maçom. Não era isso que me motivava. Era a história, era a energia, era o conceito que me motivava. Se eu ia ser maçom ou não, na minha cabeça eu nunca seria. Eu era pobre, hoje eu não sou rico, mas eu tinha muito menos condições do que eu tenho hoje, nunca conheci nenhum maçom, nem por isso eu deixei de buscar, porque eu gostava daquilo. Agora, estar lá por estar, então é isso, meu querido Flávio, o conhecimento você adquire quando você quer, quando você deseja, mesmo não tendo certeza de que aquilo será factível na sua vida. Tá bom? Me alonguei um pouquinho aqui no desabafo, mas espero ter respondido a sua pergunta aí, meu querido Flávio Highlander, membro deste canal.